Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com o capítulo 2, a infocracia, anatomia da desinformação viral. Acho que todos vocês já receberam aquela mensagem no WhatsApp, né? Com um título bem alarmante do tipo, médico revela tudo, repasse antes que apaguem. Isso tá aos montes na internet, né? Ou aquele vídeo que parecia oficial, que seu tio, que na realidade seu tio, aquele tio chato, né? Compartilhou no Facebook, que depois descobriu ser totalmente falso. Quem que já não passou por isso? Né? A pergunta que faremos hoje é: por que a mentira viraliza tão fácil? E mais importante que isso, o que podemos fazer a respeito? Porque isso não é sobre tecnologia, é sobre nós. É sobre como nós nos tornamos, como que a gente percebe as coisas, como as engrenagens em uma máquina, elas funcionam e nós não conseguimos entender. E para isso, vamos começar com uma mudança histórica fundamental. Há 30 anos, o poder que queria controlar narrativas fazia o que era óbvio: censurava, não é isso? Ocultava, não permitia que você fizesse campanha contra o governo, por exemplo. Era brutal, era fácil de reconhecer. Hoje isso é totalmente diferente, muito mais sofisticado. O novo poder, o que chamamos de infocracia, não proíbe mais. Ele somente seduz. Muito mais interessante, né? Ele não tira a verdade de jeito nenhum. Ele somente mergulha essa verdade naquela lama de informações emocionais, distorcidas, contraditórias, virais. Ou seja, você tem uma grande quantidade de informações e aí fica muito mais difícil de você saber qual é a verdade. Qual que é o resultado de tudo isso? O que a gente chama de crise epistêmica. Você não sabe mais o que é verdade, simplesmente. A verdade objetiva se tornou quase obsoleta diante do poder da viralidade. Então, quando o seu vizinho compartilha um vídeo conspiratório, ele está sendo seduzido, gente. Por emoção, por pertencimento, tribo, né? Tribalismo, pela sensação de estar descobrindo o que realmente está acontecendo. É muito mais perigoso que censura. Isso, muito mais perigoso. Porque parece liberdade. Agora vem a parte que nos assusta quando vemos os números. Tá? Há um estudo clássico do MIT, publicado em 2018 na revista Science. Pesquisadores analisaram bilhões de tweets e descobriram algo perturbador. A mentira tem 70% mais chance de ser retweetada que a verdade. E prestem atenção, ela leva 6 vezes mais tempo para alcançar 1.500 pessoas. Isso é uma coisa interessante, né? Então deixem isso registrado. Você precisa 6 vezes mais trabalho para fazer a verdade viajar do que para fazer uma mentira viajar. Entenderam? Mas aqui está o ponto em que a maioria não entende. Não são apenas robôs, como muita gente quer colocar na cabeça de vocês. Sim, tem todo um esquema informacional robotizado, né, que faz isso inicialmente. Mas quem empurra a mensagem são as pessoas. Pessoas normais, como eu, como vocês, né? Que nós somos humanos, somos muito mais propensos a impulsionar boatos. Então nós compartilhamos mentiras porque elas emocionam mais, elas engajam mais, muito mais que a verdade. E por quê? Porque a verdade é chata. Eu já tive oportunidade de falar. E a mentira é surpreendente, ela é emocionante, ok? Bom, se a mentira viraliza melhor, é porque há um combustível que a alimenta, certo? E esse alimento não é a ignorância, gente. Esse alimento é o ressentimento. O filósofo Nietzsche descreveu isso como moralidade escrava. Ou seja, quando um grupo se sente perdedor, destituído, ameaçado, ele cria um inimigo para culpar pelo próprio sofrimento. E só para lembrar, eu já disponibilizei para vocês 3 vídeos no canal sobre as teorias de Nietzsche aplicado à era digital. Dá uma olhadinha lá. Tá? Eu peguei todas as teorias dele e fui aplicando, né,
para a era digital para ver como seriam lidas nos dias de hoje. Mas voltando, vamos a um exemplo para vocês tentarem captar. Imagine uma situação. Há 10 anos você tinha certeza sobre seu lugar no mundo. É só só um exemplo. Você trabalhava como mecânico, como professor ou com qualquer outra profissão e tinha um determinado status na comunidade. E aí vamos imaginar que você passa para os dias de hoje. Você vê empresas fecharem, seu salário não acompanha a inflação, seus filhos estão desempregados. Isso aconteceu na década de 30, após a crise da Bolsa Americana, e nos anos 70, com o processo de desindustrialização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou toda a produção para a China e para os países asiáticos. O que aconteceu? As pessoas nos Estados Unidos perderam seus empregos. Tá? Mas eu queria fazer aqui, nesse momento aqui, uma pergunta afinal de contas, quem é essa culpa? Um culpado bem visível é necessário. Então você tem que apontar o dedo para alguém. Então, normalmente, se apontava o dedo para a esquerda, para os comunistas, para as minorias que tomaram o seu lugar. Então, nos dias de hoje, isso é muito comum. A agenda de gênero, o marxismo cultural, essas bobagens que vocês vivem ouvindo o tempo todo. Eu vou fazer um parênteses, vou fazer uma reflexão sobre isso. Vocês já perceberam que nunca são as empresas que enviaram sua produção para a China e que tiraram os empregos do país original que são os culpados? Ou o mercado que conspira e entra em sucessivas crises, como a citada crise da Bolsa de 1929, ou os países produtores de petróleo no início da década de 70, ou a crise imobiliária, né, de entes do sistema, do mercado, sistema econômico, né? E em 2007 e 2008 nos Estados Unidos, eles não são culpados. E no Brasil, a crise da dívida externa, então os governos não são culpados, nos anos 80, né? A crise do real e do câmbio no final da década de 90 e muitas outras crises econômicas que a gente teve. Isso, ninguém é culpado. Quem são os culpados? Esquerda, comunista, judeu, etc. Portanto, vocês precisam entender que isso é uma criação de narrativa. E querem coisas ainda mais novas. Então a gente pode pensar nos últimos meses com a operação que resultou na liquidação do Banco Master, né? A operação Carbono Oculta, todas envolvendo crime organizado, políticos, fintechs, distribuidoras, operações fraudulentas do mercado. Esses não são culpados. O que isso tem a ver com o comunista ou diretamente com a esquerda? Pode ser que tenham algumas pessoas da esquerda que estejam, né, no meio desses esquemas, etc. Mas eles diretamente são os inimigos? Ou a gente tem que encontrar os inimigos em outro lugar? Os reais inimigos. Quem são os reais inimigos? Crime organizado, lavagem de dinheiro, né? Empresas que trabalham com coisas fraudulentas, etc. Esses são os verdadeiros inimigos. E não os inimigos que algumas ideologias criam, né? Para que você tenha, né, alguém para enfrentar. Mas vou voltar, já repetindo, esses inimigos não precisam ser reais, gente. Mas as narrativas exploram uma verdade real. Há pessoas sofrendo com mudanças sociais e econômicas genuínas, certo? Mas canalizam esse sofrimento para um inimigo imaginário. O medo e a raiva que você sente são reais. O inimigo, já nem tanto. E aqui está o truque. Mentiras que confirmam essa narrativa viralizam como nunca. Porque você já quer acreditar. Você já tem essa propensão de acreditar naquilo. Ou porque você tem raiva do partido de esquerda, ou porque você a vida inteira ouviu falar que o comunismo era uma coisa ruim, que vão tirar sua casa, que vão tirar seu cobertor, que vão tirar sua bicicleta. A vida inteira vocês ouviram essas narrativas. E ali você já fica pronto, propenso a aceitar qualquer coisa que te digam sobre isso. Muito bem. Então,
Dito isso, como que tudo isso funciona junto? A gente vai falar de 4 engrenagens, tá? A primeira é a arquitetura da plataforma. Então, você tem Facebook, Instagram, TikTok. Eles não ganham dinheiro com verdade. Eles ganham dinheiro, né, com quem fica na frente da tela. Ou seja, eles ganham com o tempo que você gasta consumindo seus produtos. Quanto mais tempo você clica, comenta, compartilha, mais anúncio você vê. Notícias que polarizam, que deixam você com raiva ou assustado. Você gasta muito mais tempo nelas do que informações equilibradas. Então, o algoritmo as recompensa, as potencializa, as coloca em primeiro lugar. Segunda ferramenta, os vieses cognitivos. Seu cérebro procura por informação que confirme o que você já acredita. Que a gente até já falou nos vídeos anteriores. Que é chamado de viés de confirmação. Você só quer alguma coisa para pensar e falar, eu sabia que era verdade. Entenderam? Se você acredita que a esquerda está destruindo o Brasil, você vai procurar ativamente por notícias que confirmem isso, verdadeiras ou não. E o mais interessante é que você nem precisa procurar, porque o algoritmo já faz isso automaticamente para você. Por isso você tem que ter aí uma estrutura, né, para que esse sistema funcione. Terceiro, a comunicação paralela. O WhatsApp, o Telegram, os grupos fechados. Esses espaços não têm jornalistas verificando os fatos, gente. Tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque quando você ouvia bolsonaristas falando Globo lixo, né, atacando todas as fontes jornalísticas de UOL, Folha de São Paulo, etc., isso tinha um motivo, gente. Porque você não pode ter um órgão jornalístico que verifique os fatos. Porque se você verificar os fatos, você vai ver que aquilo não é verdadeiro. E a narrativa ela não engaja e principalmente ela não vai para frente. Então você não pode ter um fast checking, né, nesse momento. Tá? Então você também não tem um contador público ali. É só seu grupo de amigos compartilhando o que acreditam. Isso que a gente precisa entender. Ou o que receberam de um amigo. Então ele compartilha e fala, olha o que eu vi aqui. Tenho certeza que é verdade, porque é impossível que aquele meu amigo tenha me mandado coisas que não sejam reais. E a quarta é a propaganda computacional. Ou seja, os seus dados, seus cliques, seus vieses, seus medos são coletados e usados para te enviar a mentira que especificamente vai te atingir emocionalmente. Então, isso é tudo preparado para que você receba uma mensagem que te cause uma emoção, medo, ressentimento, angústia, né? Portanto, te atinja emocionalmente e aí você cria essa raiva, esse ódio e envia para outras pessoas. É a melhor forma de engajar e impulsionar a mensagem. Qual que é o resultado? Uma máquina perfeita de desinformação. Mas vamos a um exemplo que todos vivemos recentemente. Imagine, você recebe no WhatsApp, no grupo da família, um vídeo de alguém que parece médico. Isso tem muito nas redes, tá? O título grita, revelação bombástica, o que não te contam sobre a vacina. Médico revela tudo, repassem antes que apague. O vídeo fala sobre chip em vacina, sobre morte provocada pela injeção, sobre governo controlando sua mente. Agora, vamos analisar mecanicamente o que está acontecendo. Design. Está deliberadamente elaborado para invocar medo, chip, morte. E urgência. Repasse antes que apague, vai sumir. Portanto, essas emoções garantem um compartilhamento. Efeito. A verdade deixa de ser factual. Não importa que 99% dos médicos e todas as evidências científicas digam que a vacina é segura. A verdade, para eles, se torna emocional. O debate racional foi substituído por conspiração. E o indivíduo?
Quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, você se torna um produtor de dados voluntário. Você alimenta o sistema inteiro. O algoritmo vê, essa pessoa compartilhou algo conspiratório. Na próxima semana, te manda mais conteúdo similar para você compartilhar. Você pode até não ter a intenção de prejudicar. Afinal, você estava só compartilhando o cuidado com os amigos. Afinal de contas, isso pode ser um perigo. Mas viralizou uma mentira que custou vidas. E isso é tão importante que vocês veem, por exemplo, Trump coloca um secretário de saúde, que não é ligado à área de saúde, e o cara é contra as vacinas. E aí ele começa a fazer uma campanha para diminuir o percentual de pessoas vacinadas, etc. Consequência, o sarampo voltou com toda a vontade, né, nos Estados Unidos. Não sei quantos mil casos, né, voltaram a aparecer nos Estados Unidos, né, no ano de 2025. Graças a esse sistema que eu expliquei para vocês. Muito bem. O segundo exemplo que eu vou passar para vocês é agora com dados duros, tá? Então, a pesquisa Senado, Data Senado de 2024, apontava que 67% dos brasileiros já receberam fake news em redes sociais. 78% apoiava qualquer tipo de controle para garantir eleições justas. Agora o problema estrutural. De um lado, você tem a desinformação viral. Uma mentira sobre fraude eleitoral, sobre o voto eletrônico ser hackeado, etc. Isso viraliza em segundos. Atinge milhões. E lógico que carrega uma carga de emoção. Afinal, o governo roubou a eleição. Só que quando o governo é Bolsonaro, não rouba, porque ele já tinha ganho no primeiro turno. Mas quando é alguém da esquerda, não, aí o governo roubou a eleição. Não tem lógica esse discurso. A pessoa se elege uma dezena de vezes pelo voto eletrônico, com o mesmo sistema, e aí quando ele é presidente, ele começa a criticar as urnas. Não tem menor lógica. Mas é dessa forma que você alimenta o seu grupo, aquele grupo, aquela bolha. Porque não precisa ser verdade. Precisa só ter um invólucro bonito, alguém que pose como alguém que entende do assunto, uma autoridade, e pronto. Você tem autoridade, a pessoa sabe do assunto, logicamente, supostamente, e as pessoas ali elas estão propensas a aceitarem essa narrativa. Por isso que as coisas pegam. Porém, do outro lado, continuando, você tem a checagem oficial do TSE, que é lenta, formal, cercada de burocracia, não é isso? Quando o TSE publica um desmentido, é sempre de acordo com o sistema X, análise Y, demonstramos que. É muito texto, muito técnico. Quem vai ler até o final? Enquanto isso, a mentira que vem em pílulas, ela viraliza em segundos. E esse desmentido oficial leva horas. E chega, logicamente, a muito menos gente. É uma batalha assimétrica. É feita para o lado da mentira vencer. E qual que é a causa raiz? Vamos pensar. É a arquitetura dos incentivos da plataforma. Elas foram desenhadas para priorizarem engajamento e não a veracidade. Hannah Arendt, uma filósofa super conhecida do século XX, estudou os nazistas e observou algo chocante em seu julgamento. O julgamento deles, né? Muitos que cometeram atrocidades não eram monstros ideológicos. Eram pessoas normais, absolutamente normais, que se recusavam a pensar. Seguiam ordens, abdicavam responsabilidades, viraram engrenagens. Ela chamou isso de banalidade do mal. Aquele mal não é extraordinário. Ele é ordinário, feito por gente comum. Hoje vivemos uma versão digital disso. Você recebe uma mensagem, você não verifica,
Você não pensa, você simplesmente compartilha. Por quê? Porque seu amigo enviou, porque parece importante, porque te assusta, te causa medo, te causa raiva, ódio. E ao compartilhar, você se torna uma engrenagem. Muitas vezes não por maldade, mas por apatia. Isso que é mais importante. Por recusar-se a pensar. Por abdicação de responsabilidade de julgar o que você está propagando. A questão assustadora é: quantas vezes você, eu, fizemos isso? Eu nem tanto, viu? Quantas vezes compartilhamos algo sem verificar? E preste atenção, muitas vezes você checar o fato demora tanto tempo quanto você compartilhar e ficar, né, debatendo esse assunto. Muitas vezes isso dura muito mais tempo. E você vai estar debatendo um assunto que nem é verdadeiro. Aí eu te perguntei quantas vezes compartilhamos algo sem verificar. A resposta é provavelmente muitas vezes. Sabe? Que a maioria das pessoas faz isso. É quase inevitável viver em rede social e não fazer isso. Mas a inevitabilidade não nos exime da responsabilidade. Certo? Ser inevitável o fato de você compartilhar mentiras, que não deveria ser o certo, não nos exime da responsabilidade com o outro, com a responsabilidade com a comunidade. Então, como lutamos contra tudo isso? A resposta convencional é checagem de fatos, mas isso é só um pedacinho da forma como nós temos que enfrentar o assunto. Então, o que eu sugiro? Verifique a informação antes de compartilhar. Use fast-checking. São muitos, tem vários verificadores de fatos na internet. Uma Folha, enfim, tem vários. Só entrar lá e... A Globo tem também, tem vários verificadores de fatos. Então, verifique essa informação antes de compartilhar. Compare fontes, não é tão difícil assim, gente. Porque isso ajuda. Mas lembre-se, isso não é o suficiente, tá? E por quê? Porque o problema não é apenas factual. Ele, como eu repito, é emocional, mas também é ético. O filósofo Michel Henry tem um conceito chamado uma verdade interior. Para ele, verdade não está apenas nos fatos externos. Presta atenção, a verdade não está só nos fatos externos. Está na empatia, na consideração com o outro. Certo? A mentira, portanto, não é só falsidade factual, gente. Mas, preste bem atenção, é calar a voz da própria vida. É se recusar a ver o outro como ser humano. Afinal de contas, se você manda no cheque e manda mentira, dane-se o outro. Aquilo me afetou, eu quero que afete o outro também. Mas as coisas não são assim. Isso falta um pouco de empatia. Falou, você faz isso deliberadamente ou faz porque não está nem aí, por apatia? Se for por apatia, pelo amor de Deus, dá uma olhadinha. Porque isso se te torna uma pessoa insensível à medida que você não tem empatia pelo outro a quem você está compartilhando. Portanto, antes de compartilhar, dá uns 5 segundinhos, dá uma pausada. Olhe para si mesmo. Pergunte, por que eu estou compartilhando isso? Estou com raiva? Estou com medo? Estou tentando provar algo? E então lembre-se, por trás de cada tela existe um ser humano que merece cuidado e respeito. Se essa informação que vou compartilhar pode prejudicá-lo, a outra pessoa, mesmo que tenha raiva dele, mesmo que discorde politicamente, eu deveria pensar 2 vezes. Isso é muito mais poderoso que qualquer fast-checking automático. Alguns põem fast-checking, outros põem fact-checking. Então, nome em inglês, mas é um verificador de fatos. Tá bom? E para encerrar, eu vou deixar 2 ideias finais que são o coração deste vídeo. A primeira, combater desinformação não é tarefa apenas de jornalistas.
Os verificadores de fatos, os checkers ou fast-checking, agências verificadoras de fake news ou órgãos governamentais. É responsabilidade de cada um de nós. Porque somos nós que compartilhamos. Somos nós que viabilizamos essa máquina. E segundo, a verdade não é apenas uma questão de informação. É uma questão de respeito pelo outro. De presença, de corpo aberto, de reconhecer que alguém do outro lado vai receber o que você enviou. Vivemos em um mundo de ruído, avalanche de conteúdos, como eu disse para vocês. Você mergulha a verdade lá no meio dessa avalanche de informações. E os algoritmos que nos puxam para baixo, para dentro dessa lama, ok? E nos puxando para isso, eles nos trazem o sensacionalismo, eles nos apresentam fatos que nos criam ódio, raiva, etc. Nesse contexto, clareza é um ato de resistência. Humanidade é um ato de rebelião. Portanto, antes de sermos amplificadores do caos, de ficar mandando mensagens sem dar uma olhadinha bem rápida, pelo menos, a gente poderia ser os guardiões da conexão humana, ou seja, preservar um pouquinho a comunicação entre as pessoas. Isso é importante que a gente faça. Isso começa quando você pausa antes de compartilhar, quando você pensa no outro lado da tela. Ok, gente, então chegamos ao final desse vídeo, então, espero que vocês tenham gostado e já os convido para assistir ao próximo vídeo, que é o capítulo 3, Lealdade acima da verdade, a neurociência da desinformação política. Nesse capítulo, veja bem, nesse capítulo eu vou falar de como que a mente trabalha essas questões, né? Todas essas questões que eu falei nesse capítulo, ok? Então, se você gostou, por favor, inscreva-se e deixe seu like para que este vídeo possa atingir um número maior de pessoas. Abraço a todos e muito obrigado.